Saudações, Dux e Duquesas Tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor. Em tudo que eu não falei do jogo entre Fluminense e Alianza Lima, nesse caso Alianza Lima e Fluminense. Para quem não sabe, esse aqui é um quadro que eu faço em todos os pós-jogos. Eu faço 3 quadros, eu faço o pós-jogo em si. Depois eu faço o análise do GE. E por último eu faço o que eu não falei, que é justamente pontuando os jogadores, né, de cada função, deixando justamente, melhorando o entendimento do torcedor durante o jogo. Então, sente no sofá ou na poltrona, deite na cama, relaxe, me escute e entre no meu divã aí também. YouTube Live todos os dias, exceto sexta-feira, às 6, 7 horas da noite. Então, fique atento. Bom, eu acho que a gente tem que começar falando sobre André e Martinelli, que fizeram uma dupla função. Começaram como volante e acabaram como zagueiros nesse estilo de jogo. E o que a gente pensava era, beleza, então a gente está reforçando o nosso ataque e prejudicando a nossa defesa. Mas depois que eles estiveram na defesa, o Alianza Lima pouco produziu. Sabe, é uma coisa interessante, né? Porque de um lado, talvez tenha um Alianza Lima que estava querendo esse resultado de 1-0 e estava jogando somente em fazer uma retranca, não estava nem pensando no contra-ataque, propriamente dito. E no outro, a gente pode falar que a entrada deles dois na defesa trouxe uma defesa mais leve, mais de velocidade, que era o que eles precisavam. Então, a gente pode falar sobre esses dois pontos. Eu acho que qualquer uma dessas situações são tranquilas sobre isso, então é importante, né? Desculpe pelo sol aqui, mas fazer o que? Já tem que ficar com sol. Dois jogadores que eu achei interessante foi justamente o Douglas Costa e o Samuel Xavier. Eu não achei o Samuel Xavier tão ruim assim, mas eu acho que ele poderia ter sido melhor. E igualmente o próprio Douglas Costa, que foi também um dos destaques do time, mas o mais importante ali, vislumbrar sobre esses dois jogadores, é que os dois jogadores jogaram muito bem. Os jogadores jogaram do que eles podiam ali naquele ponto, né? E de fato, né, o Fluminense, ele teve naquele lado ali, o lado do Samuel Xavier e do Douglas Costa, o lado mais importante para gerar a jogada pro gol do Marquinhos. Então, você viu como que os dois jogadores em sintonia bem feita podem ajudar o Fluminense. Como eu falei, eu já destaquei lá que na minha concepção o Douglas Costa vai entrar no lugar do Keno em algum momento do jogo. Por fim, antes de a gente fazer os pedidos normais, eu quero destacar também aqueles que faltaram no jogo. Ganso e Cano. Muita gente fala que talvez mudaria o placar, talvez seria gol, mas sabe, da forma que o Fluminense está jogando, eu acho que esses dois jogadores, mesmo entrando em campo, nada mudaria. Porque a gente viu que os lances não passavam pelo Lelê. Quando passava pelo Lelê era muito fraco. Era lance que realmente o Lelê estava completamente vendido na jogada. E igualmente aconteceria com o Cano. Claramente o Cano sabe jogar mesmo sendo vendido na jogada. Mas é sempre importante a gente salientar que mesmo com os dois, eu não acredito que seria uma mudança maior justamente do placar. Eu acho que continuaria sendo 1-1. Mas com o Cano como centroavante e não o Lelê. E o Ganso como armador e não o Renato Augusto. Dito isso, antes de a gente falar mais sobre o segundo tema, se inscreva no canal, faça o triplo C que curte, comente e compartilhe. Redes sociais na descrição de vídeo, vídeos de 10, 12, 20 horas, Pix na tela e vamos continuar falando sobre esse tema, né? Não é o segundo tema, não. Vamos continuar falando sobre esse tema. Nós temos também ali o Cauã Elias, que entrou no jogo. E a gente não teve a entrada do Felipe Andrade, que eu acho que deveria ser o normal, por ele já ter conhecimento técnico de ser zagueiro. A entrada do Cauã Elias para a não entrada do Felipe Andrade faz com que a gente pense justamente de como está sendo a ordem
de colocar o jogador no Fluminense. O Cauanês é um ótimo jogador, eu concordo com vocês, mas o Felipe Andrade também é um ótimo jogador. E vinha sendo desempenho e entrando em vários jogos importantes do Campeonato Carioca. Enquanto isso, o Cauanês, que entrou apenas nos jogos Fogueira também, pouco jogou. Então é muito estranho, né? O Diniz fala sobre a hierarquia, mas quando a gente observa a hierarquia acontecendo no Fluminense, não acontecendo no Fluminense, a gente questiona, né, do porquê porque o Felipe Andrade, que sempre entrava, não entrou, e o Cauanês, que às vezes entrava, entrou. Então não tem hierarquia. Eu quero saber justamente sobre o Diniz sobre isso. É importante falar sobre isso. Outra situação também importante é falar sobre Arias e Lelê. Lelê, que vinha sendo o centroavante goleador do Fluminense nesse ano, né? Tava tudo se convergindo sobre ele. E o mais interessante sobre isso tudo, peço desculpa justamente pelo sol aqui de novo, é ver que os dois jogadores que tecnicamente eles pensariam ter o melhor desempenho no Fluminense acabaram tendo os piores para mim. Eu não vi o Arias jogando tão bem, eu só vi o Arias realmente sendo apenas um armador do time. O Fluminense realmente ele não conseguiu trabalhar a bola, né? O Arias, que diversas vezes conseguiu uma jogada ali, justamente no talento dele, ele não conseguiu no momento. E o próprio Lelê, que a função dele era justamente na corrida, e diversas vezes ele não era acionado para isso. Em diversos momentos que ficava justamente até tendo o time do adversário colocado justamente para frente a linha de zaga. Então eu não gostei muito disso. Eu acho que o Lelê não foi aproveitado e o Arias não se aproveitou. Faltou justamente isso no jogo. Por fim, né, vamos falar sobre o Fernando Diniz e também vou falar sobre o Davi Terãs um pouco. Que o Davi Terãs foi um jogador que eu estou achando cada vez menos interessante. É um jogador que de fato o que o Diniz falou está acontecendo e é por isso que diversos tipos de torcedores estão falando mal do Davi Terãs. De fato parece que ele está bem abaixo, que é estranho, porque no Atlético Paranaense ele pareceu melhor, mas o que se tem sobre ele é que algumas pessoas veem lances específicos dele, que ele é um gênio, mas que na maioria das vezes ele é um jogador 4, 3 no máximo. Ou seja, ele tem alguns lances que ele vai ser nota 9, mas muitos lances vai ser nota 3 ou 4. Isso está preocupando somente com a continuação dele. E se eu falei também dele, também vou falar de Diniz, que novamente armou o time ruim, armou o time que eu falei que não era para ter armado. Eu falei para ele que a função do time dele era uma função agressiva, e depois que ele colocou a agressividade, ele melhorou o time e fez o gol. É interessante, né, que eu escutei do Felipe Melo falando que não foi uma surpresa. Para mim, eu não vi um jogo do Aliança Lima. Sabe o que eu fiz? Eu vi os torcedores falando. Então tudo que aconteceu naquele jogo, tudo que aconteceu, eu falei pra vocês o que aconteceria. Não falei? Aconteceu o quê? Eu falei que eles iriam fazer gol de contra-ataque. Eu falei que eles iriam tentar tomar a bola. Eles iriam com um estilo mais agressivo na defesa. Tudo isso daí eu falei pra vocês. Só você olhar meu pré-jogo. Só você olhar também minha sala de espera. Então desculpe, se eu sabia disso, como é que vocês não sabem? Então o Diniz novamente fracassa. Novamente fala que faz, mas não faz. E aí, quem é o culpado somos nós. Muito obrigado a todos que assistiram, eu fico por aqui. Se inscreva no canal. Faça o trilho para você que curte, comente e compartilhe. Redes sociais na descrição desse vídeo. Vídeo dia 10 de todas as 20 horas. Pix na tela. Eu vou ter que colocar o Felipe Melo, tá? Na cara desse jogo. E YouTube Live todos os dias, sexta-feira às 6, 7 horas da noite. Então, fique atento. Saudações tricolores. Até a próxima.